Olá, tudo bem? Faça um excepcional dia. Vamos entrando ao vivo aqui nessa live. Hoje quero trazer um tema para vocês. Quero falar sobre batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Quero falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Se tem diferença, se batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa do que batismo pelo Espírito Santo. Então quero compartilhar com vocês aqui esse conteúdo para falar um pouquinho sobre isso. Será um vídeo breve e nem por isso deixará de ter também um conteúdo bem autêntico, um conteúdo bem que vai trazer conhecimento, vai trazer para vocês aí principalmente um entendimento sobre esse tema que é o batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa é para que você possa aí compreender melhor isso, para que você tenha um entendimento melhor sobre esse tema, sobre a obra do Espírito. É importante aí que você leia, medite aí profundamente em algumas referências, que eu vou passar para vocês, ok? Então preste bem atenção nisso aqui, ó. Você precisa ler João, anote essas referências. Essas referências que eu estou te passando é para que você leia e depois medite sobre ela profundamente para você ter mais clareza nesse tema, tá? Porque são sobre esses textos que eu vou discorrer aqui de forma breve, obviamente, até porque o tempo que eu tenho aqui é um tempo pequeno, mas eu vou trazer para vocês aqui clareza naquilo que eu quero propor aqui, tá? Então, ó, João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 7, do verso 37 ao 39, ok? Lucas, capítulo 24, verso 49 e 52. Atos, capítulo 1, do verso 12 ao 14. E também Atos 2, do 1 ao 4. Esses são os textos que eu vou escorrer aqui para falar com vocês de forma breve aqui sobre batismo com o Espírito Santo. Talvez esse seja um dos temas que traz alguma dificuldade, para alguns aqui talvez eu vá chover no molhado, mas é importante trazer a clareza aqui para muitas pessoas que gostariam de saber o que é batismo com o Espírito Santo. Obrigado, Vitor, que está aqui, a Milene, a Jaqueline. Principalmente esse tema, obviamente, que é um tema que é muito para nós pentecostais, ele é normal, é comum, é corriqueiro, mas para as pessoas que não são pentecostais, às vezes gera alguma dificuldade no entendimento sobre isso, né? Ou até mesmo que você fala, não vou aplicar isso na minha vida, não acredito nisso, eu aprendi assim. Esse não é meu objetivo aqui, tá? Meu objetivo não é que você mude opinião, meu objetivo não é que você abandone algum tipo de doutrina, ensino que você tem, tá bom? Por favor. Meu objetivo aqui é só trazer clareza nesse tema, batismo com o Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Tem diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo pelo Espírito Santo? É sobre isso que eu vou falar aqui, tá bom? E vou trazer aqui, discorrer rapidinho com vocês aqui. Então, como eu disse, o meu comentário aqui vai seguindo no desdobramento desses textos que eu dei para vocês como referência aí dentro desse espaço que a gente tem aqui. Então, dos cerca de 500 irmãos que viram Jesus sendo ressuscitado, né, o Jesus ressurreto, e eles ouviram o chamado de Deus, eles ouviram quando Jesus falou para eles ali, para que eles fossem ao cenáculo. Você tem isso lá em Lucas, no capítulo 24 e o verso 49, apenas 120 deles eles atenderam. Vamos para um texto aqui, ó, 1 Coríntios 15, 5. Primeira, porque é carta. 15 e 5. Vamos ler esse texto? Está escrito assim, ó. Apareceu, peraí um minutinho. 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo número 15 e o verso 6. Tá? Está escrito assim, ó. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, nós temos aí de cerca aí desses 500 irmãos que viram Jesus ressurreto,
ouviram o chamado de Deus para o cenáculo de Jerusalém, apenas 120 aí atenderam. Apenas 120 deles atenderam. E aí a pergunta que a gente sempre faz, o que aconteceu aos demais? O que aconteceu para os demais que estavam ali, né? Que não foram lá, que não apareceram lá. Aqui nós temos primeira colocação. Nem todos estão dispostos a buscar isso. Nem todos buscam isso. Nem todos perseveram em conhecer a obra do Espírito. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele é uma obra do Espírito. Mas observe que o próprio texto sagrado, os 500 irmãos que receberam essa chamada para ir ao cenáculo, para ficar em Jerusalém, com essa mensagem até que do alto fosse revestido de poder, observe que apenas 120. O restante não perseverou, o restante não continuou, o restante não quis, não ficou lá. Então, observe que não é para todos. Não é no sentido que eu falo quando não é para todos, não é no sentido de partindo de Deus, mas partindo das pessoas. A maioria das pessoas, elas não querem, elas não perseveram, elas não têm fé, não buscam isso, a obra do Espírito. Hoje é raro, para vocês terem uma ideia, falando de forma contemporânea, é raro hoje os movimentos, os cultos, os momentos de orações que são promovidos com esse propósito. Aquela chamada que a gente sempre ouviu, eu pelo menos eu tive essa experiência com 13 anos de idade, mas eram momentos específicos onde havia uma chamada dizendo, nós vamos se reunir em oração para buscarmos o batismo com o Espírito Santo, para buscarmos essa experiência, para buscarmos conhecer essa obra, não conhecer no sentido de você saber, ouvir ou ter informação sobre isso, mas experimentar isso, viver isso na sua plenitude, né? Então são raros hoje os momentos que as pessoas fazem isso, pessoas que queiram buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu quero mostrar para vocês que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa. A pergunta que a maioria das pessoas fazem, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que jejuar para poder ser batizado com o Espírito Santo? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pagar algum preço, fazer alguma coisa? De forma alguma, é uma promessa. E não é uma promessa nova, é uma promessa já do Antigo Testamento. Quando você vai ver na palavra de Deus, há várias promessas de Deus no Antigo Testamento, do derramamento do seu Espírito. Seja bem-vindo, Rosane, Paulo, Mariane, Tainá, nossa missionária de Portugal. Seja muito bem-vindo, é muito bom tê-la aqui conosco nesta manhã. Estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo. O que é isso? Batismo com o Espírito Santo. Estamos aqui ensinando o que é isso, tá? Na nossa perspectiva aqui pentecostal. Então, nós vamos ver aqui que há essa promessa. A principal dela você conhece. A principal dela está lá em Joel, né? Joel, no capítulo 2, nós temos lá o verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Então observe que essa promessa já vem de uma promessa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, já trazendo a promessa desse advento. E se você observar aqui, nós estamos falando aqui de uns 800 anos antes do advento de Cristo. Uns 800 anos antes, o profeta Joel já falava dessa promessa. Você lê lá em Joel 22 até o 32, né? O 29, e até sobre os servos, sobre as servas, derramarei meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Até o 32, se você vai ler, aí você tem um texto que você vai ver essa promessa no Antigo Testamento. Você vai ver também essa promessa no Novo Testamento, quando João Batista, aí, o arauto de Jesus, o precursor, aquele que veio preparar o caminho, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Observe que ele foi um homem cheio, não foi um homem batizado com o Espírito Santo, mas foi um homem cheio, que também são duas coisas distintas. Quando alguém pergunta para mim assim, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo?
cheio do Espírito Santo é uma coisa, batizado com o Espírito Santo é outra coisa, também tem diferença. Mas João Batista, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Então, e você vai ver que em todos os quatro evangelhos, eles confirmam eles confirmam essa promessa divina do batismo. Se você ler, por exemplo, aqui, vamos lá aqui, Mateus, vamos lá, só um texto de Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3 e o verso 11, é importante que eu cite os textos para você ver biblicamente isso, me perdoe, biblicamente. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, veja o Novo Testamento, você pode ler Marcos capítulo 1, verso 8, Lucas capítulo 3, verso 16, João capítulo 1, verso 32, 33, Atos 11, 16, você vai ter todos esses textos falando sobre isso. Então, em Marcos aí 16 e o verso 17, Jesus declarou, falarão novas línguas. E nós temos aqui, os críticos aí, eles vão alegar que o versículo 9 a 20 do Evangelho segundo Marcos, eles não constam em certos manuscritos, né, bíblicos antigos do Novo Testamento. E que, portanto, esses versículos eles não são autênticos. É a expressão que eles têm. Né? Agora, o que eu coloco, qual é a minha colocação? Pouco importa aqui o que os críticos digam. Por quê? Porque Deus não precisa, para a sua palavra, ele não precisa de veredito do homem. Deus não precisa de veredito do homem para a sua palavra, nos seus assuntos. Né? O que esses críticos têm a dizer? O que esses críticos têm a dizer dos milhões em todo o mundo que falam em línguas sobrenaturais pelo Espírito Santo hoje? O que é que eles têm a dizer a isso? Essa prova clara de milhões de pessoas que falam isso hoje. Então, essa é a pergunta que eu deixo para esses críticos. Tá? Então, Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus denominou a promessa como a promessa do meu Pai. Jesus disse isso. Então, o batismo com o Espírito Santo foi o último assunto de Jesus aos seus discípulos, né, as pessoas que estavam com ele, antes da sua ascensão. Se você olhar lá, você vai ver no texto aí. Vamos ver aqui, né, Lucas 24. Vou pegar aqui um texto para vocês. Vamos pegar o verso 50. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos, abençoou. E aconteceu que os abençoava e ia retirando-se deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomando grande júbilo. Aqui é quando Jesus está sendo assunto ao céu, né? Está sendo levado. É esse texto aqui que você vai encontrar. Então, isso aqui mostra que esse revestimento de poder do alto é de estimável relevância. Ele é muito importante. Ele é muito importante porque foi o último assunto tratado. Quando você lê João, vamos ler o texto, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o capítulo 7, e o verso 38 e 39. Vamos ler o texto. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. O Espírito não havia sido dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. É isso que o texto diz. Então, a declaração de Jesus aqui, nesse texto de João capítulo 7, versículo 38 e 39, ele deve ser estudado aqui juntamente. Você pode marcar essa referência, marca aí, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 7, verso 38 e 39. Aí você pega Atos capítulo 2, o 32, Atos capítulo 2, o verso 32 e o verso 33. Então, Atos 2, anota isso aí se você puder, está com a gente aqui, Atos capítulo 2, o verso 32 e o verso 33. O que está escrito lá? Eu vou ler para você, bem rapidinho. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes
e ouvis. Aqui, veja, você linka esses dois textos, João com Atos, para você estudar junto isso, para você entender aqui com mais clareza, estuda junto essa questão do derramamento. Quando Cristo é glorificado, se você ler Apocalipse capítulo 5, lá você vai ter a glorificação, o Cordeiro entrando na presença de Deus, o Cordeiro sendo glorificado. E você vai encontrar naquele texto, quando ali é perguntado quem é digno de abrir o livro, que os 7 Espíritos de Deus vai ser derramado sobre toda a terra. É naquele momento que Cristo está sendo glorificado em que o Espírito vai descer sobre a terra. Não é o tema de agora, de Apocalipse, mas só para você ter uma ideia, tá bom? Então, o apóstolo Pedro aqui, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele pregou aqui, né, no dia de Pentecoste, ele vai encerrar o seu sermão citando a promessa do batismo, agora que foi cumprida no cenáculo aqui de Jerusalém, quando você lê em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Então nós temos aqui nesse texto o cumprimento da promessa. É importante você entender uma coisa, que no Antigo Testamento o privilégio era especial para o povo de Deus, que era Israel. Qual foi esse privilégio? Foi receber, preservar e comunicar a revelação divina das Santas Escrituras. Esse foi um privilégio dado para o povo de Israel. Foi um privilégio dado para aquele povo que servia ao Senhor. Eles receberam a revelação da palavra para entregar. Agora, qual é o privilégio do povo de Deus aqui, especial do povo de Deus no Novo Testamento? É receber o Espírito Santo. Esse é um privilégio. Primeiro, na conversão, não é? Na conversão e no batismo com o Espírito Santo, que eu vou mostrar para vocês que são duas coisas distintas aqui, distintas. Então, o Espírito Santo, ele já foi derramado, segundo a palavra profética aqui de Joel, quando você lê Joel capítulo 2, o verso 28 ao 32. Mas ainda não na sua plenitude. Observe isso aqui. Então, todos os sinais sobrenaturais mencionados mencionados aí na referida profecia, na palavra de Joel, bem como também aí o texto paralelo de Atos 2, 16 a 21, ainda não se cumpriu na plenitude. Também Joel 2 e 28 também, olha o que diz aqui, ó, derramarei o meu espírito. Enquanto em Atos 2,17, o Deus diz, derramarei o meu espírito. Então, você observa aqui que são pequenas palavras com grande significado aqui e alcance nos desígnios divinos. Ricardo, seja bem-vindo, meu amigo. Então, olha só, antes de eu falar o que é o batismo com o Espírito Santo, já estamos caminhando. É um vídeo curto, tá bom? É um ensino rápido, curto, só para você entender isso aqui. Então, antes de falar o que é batismo com o Espírito Santo, é importante eu colocar aqui 3 pontos. Primeiro, o que não é. O que não é. Existem algumas concepções erradas de batismo com o Espírito Santo. Então, porque muitos crentes, eles não têm recebido aqui o batismo com o Espírito Santo porque eles não entenderam claramente essa doutrina do batismo com o Espírito Santo. Então, quais são algumas concepções? Eu vou citar apenas 3 aqui, que são algumas concepções erradas do que é o batismo com o Espírito Santo. Então, o que não é, né? Qual é a concepção errada do batismo com o Espírito Santo? Algumas pessoas entendem que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que salvação. E não é. Não é, tá? Pessoas que pensam que o batismo é o mesmo que salvação. Mas o batismo com ou no, como algumas pessoas usam, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, não é salvação. Anote isso, gente. Batismo com ou no Espírito Santo não é salvação, não é. A salvação, o que é? A salvação, ela é uma milagrosa transformação que vai ser efetuada na alma e na vida da pessoa que pela fé recebe a Jesus Cristo, não é? Recebe aí Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é salvação, isso é salvação. Qual que é a origem da salvação? A origem da salvação está na graça. Na graça. Se você ler Romanos 3 e 24, Tito 2 e 11, você vai ter essa referência. Então, qual que é o fundamento? Então, a origem da salvação é a graça. Qual é o fundamento da salvação? É o sangue de Jesus.
Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Você vai ler Romanos 3 e 25 e a primeira epístola de João, capítulo 2 e o verso 2. Né? Então, qual que é a origem? A graça de Deus. Qual que é o fundamento? O sangue de Jesus Cristo. Qual que é o meio de recepção ou apropriação? É a nossa fé em Jesus Cristo. Está lá em Atos 16:31 e Efésios 2:8. Isso é a salvação. Então, batismo com o Espírito Santo não é o mesmo que salvação. Segunda concepção errada é que eles acreditam que o batismo é a habitação do Espírito no crente. Alguns acreditam que o batismo é a habitação do Espírito no crente. Porém, o batismo não é habitação. Anote isso, interior no Espírito em nós. Por quê? Porque na habitação ele está dentro. Olha isso aqui, ó. Na habitação ele está dentro. No batismo ele enche em plenitude. É uma experiência indizível, essa que é a verdade. Não dá para descrever. Então por isso que cada filho de Deus tem que desfrutar disso. Tem que desfrutar disso. E terceira concepção errada é que confunde o batismo com o Espírito Santo com santificação. É uma outra confusão. Então, no entanto, aqui, o batismo com o Espírito Santo não é a santificação do crente. Por quê? Porque a santificação posicional é a um só tempo, primeiro, instantânea e completa. Então, no momento do milagre da nossa regeneração, isso acontece. Nós chamamos de a santificação objetiva, que é em Cristo. Quer ver o texto? Hebreus 10:10. Hebreus 10:10. Hebreus 10:10. Oi, Santana Prígio. Você, Paula Fernandes. Não entendi. 10:10. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por toda. O que as pessoas não entendem, olha isso aqui, o que as pessoas não entendem é que santificação é uma oferta. O que era santificação na antiga aliança? A santificação, quando alguém, por exemplo, as pessoas confundem santificação com consagração. Então, quando algo era consagrado ao Senhor, se é consagrar esse copo para o Senhor, quando você consagra algo, você não pode pegar de volta. Você tem que entregar e você não pode pegar de volta. O que era a santificação? Se eu fosse santificar esse copo ao Senhor, eu ia levar ele diante do sacerdote e aí eu ia oferecer uma oferta por esse copo. O sacerdote ia analisar esse copo e aí ele ia pedir uma oferta, que era prata ou ouro. A pessoa dava uma oferta no lugar disso aqui e ela levava isso para casa. Então a santificação ela é uma oferta. Entenderam isso? Então, olha o capítulo 10, versículo 10 de Hebreus. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Por isso que a Bíblia vai falar que você não foi comprado com prata, com ouro, você foi comprado com sangue. Então, santificado significa o quê? Que você foi comprado por Cristo pelo sangue de Cristo. Deu para entender? Então, não é santificação. Também então, não é santificação, também não é objetiva e também não é subjetiva. Né? Que é aquela progressiva na nossa vida mediante. Existe uma santificação objetiva e existe uma santificação subjetiva. Objetiva é aquela quando Cristo comprou você, você foi santificado, comprado por ele separado. E existe a santificação subjetiva, que ela é um processo. Você está sendo separado, você é melhor hoje do que ontem. Você não é perfeito, mas você está caminhando para a perfeição. E isso é um processo da regeneração. Cada dia você vai estar sendo melhor. Está lá em Hebreus 10 e 14 também, vou ler para vocês. Porque com uma única oferta aperfeiçoou. Então, é um aperfeiçoamento, é um processo. Então, aqui diz a palavra literalmente, os que estão sendo santificados. Santificados. Então, enfim, nós definimos o que não é e vamos concluir então o que é batismo com o Espírito Santo. Então, o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Revestimento. Você já está vestido e agora tem um revestimento. É um derramamento de poder do alto.
com evidência o quê? Física, inicial de falar em línguas estranhas. Conforme o quê? Conforme o Espírito Santo concede. Pela instrumentalidade do Senhor. Ou seja, quem batiza a pessoa com o Espírito Santo é Jesus, é o Senhor Jesus. Para quê? Para ingresso do crente numa vida mais profunda de adoração e eficiente serviço para Deus. Olha o que diz Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Estou sendo bem rápido para não cansar vocês. E 49, 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos. Olha, revestidos, vestidos novamente. Um revestimento do quê? De poder. Revestido de poder. Olha Atos 1 e 8. Olha o que diz Atos 1 e 8. Atos 1 e o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí vai ter mais, 10 e 46. Vamos para 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso 15, olha aqui, verso 15. Que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orareis com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Cantar com o Espírito e cantar com a mente. Olha o verso 26, olha o verso 26. Olha o verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, e esse traz revelação, e aquele outra língua, e ainda outro, interpretação, seja tudo feito para edificação. A ideia sempre é edificar. Agora, existe o batismo do Espírito, ou pelo Espírito, como a gente vai ver em 1 Coríntios 12, 13. Aqui está um segredo para vocês. Qual é o batismo que salva? Olha isso aqui, ó. 12, já estou encerrando. 1 Coríntios 12 e 13. Olha esse texto. 12 e 13. Olha esse texto que é muito importante. Muito importante. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Você foi batizado em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Que batismo é esse aqui? Esse é o batismo da salvação. Então preste bem atenção. O pecador está no mundo, adequado ao sistema do mundo, morto nos seus delitos e pecados. Ele ouve a palavra, que é Cristo. A palavra é ministrada. O Espírito Santo convence, preste bem atenção, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E então esse homem é convencido, e depois de ser convencido, ele se arrepende dos seus pecados. O que é arrependimento? Arrependimento significa voltar para casa. Então este homem que em Adão pecou e saiu da casa de Deus, que é um tipo do Éden, que é quando ele sai da casa de Deus, lá do Éden, ele saiu peregrinando pelo mundo, perdido. E agora quando ele tem um encontro com Cristo, ele é convencido pelo Espírito Santo da justiça e do pecado, do juízo, então ele retorna para casa. A palavra arrependimento significa retornar para casa. Isso que significa arrependimento. Então o homem está perdido nos seus pecados e delitos, mas aí ele ouve a palavra. Que palavra é essa? Que você recebeu perdão, que alguém morreu no seu lugar, que todos os seus delitos foram perdoados. E que você não é justificado pela sua justiça. A sua justiça própria, as suas obras, elas são como trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? Era o mods antigo que as mulheres usavam. Naquele tempo não tinha mods. Então usava-se um trapo. A sua justiça, a minha justiça, é comparada a esse trapo de imundícia. Então ela não pode te salvar, ela não pode justificar você. Então, em que justiça você é justificado? Na justiça de Cristo, do próprio Deus. Você só precisa confiar nela, que é a palavra fé, pisteus, confiança. Então eu confio nesta palavra. E olha aqui, ó. Agora o Espírito Santo pega você e ele introduz você no corpo de Cristo. A igreja
é o corpo místico de Cristo. Ele introduz você. Esse é o batismo pelo Espírito Santo. Quando você estiver na sua igreja local, você já tem ouvido falar sobre batismo, a palavra batismo é imersão. Então você tem lá a piscina ou rio, você tem um pastor, você tem a pessoa sendo batizada e você tem a água. Então aquilo são tipos. O pastor é um tipo do Espírito Santo, a pessoa, o batizando, é o pecador, a pessoa que está ali, e a água é Cristo. Quando o pastor, a pessoa, introduz aquela pessoa nas águas, e a água é um tipo de sepultamento, aquela pessoa está morrendo para o mundo, morrendo para os seus desejos, morrendo para a sua vontade, assim como Cristo viveu isso. Então ele é imerso naquela água, e quando ele sai daquela água, ele sai como uma nova criatura. Só que isso já aconteceu no mundo espiritual. Aquilo que está acontecendo de forma visível ali, ela já aconteceu quando você levantou as mãos para Cristo. Porque o Espírito Santo pegou você e introduziu você no corpo de Cristo. Então isso é o que está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Olha o que o texto diz. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Batizados é imerso. O Espírito imergiu você no corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, não tem acepção. Todos e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito, porque não tem acepção de pessoas, é para todos. Então esse é o batismo pelo Espírito Santo. Esse não é o batismo com. Agora você já está no corpo, agora você já pertence à família de Deus. Aí sim, você já é salvo. E aí sim, olha isso aqui, ó. Vamos lá. Efésios capítulo 4 e 5, um outro texto. Efésios 4 e 5. Minha referência para vocês entenderem que a doutrina ela tem que ser bíblica, não é uma opinião, não é o que eu acho, é o que está escrito, tá? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então trata-se aqui de um batismo figurado, apesar de ser real. Então, todos aqueles que experimentaram o novo nascimento, que é efetuado também pelo Espírito Santo, lá em João 3 e 5 fala sobre isso, são por eles imersos, batizados, feitos participantes pelo Espírito Santo aqui, do corpo místico de Cristo, que é o quê? Que é a igreja no sentido universal. Hebreus 12, 23, é um outro texto. Eu encerro com isso aqui. Hebreus 12, 23. Hebreus 12 e o verso 23, está escrito assim: E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Deus o juiz de todos e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. É o que está lá em 1 Coríntios também, 12. 1 Coríntios 12, 12. 12 e o verso 12. Está escrito assim: o corpo humano tem muitas partes, mas eles formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Então, são vários membros que fazem parte do corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, é o corpo místico de Cristo. Então, nesse sentido aqui, todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo. Já quanto o batismo com o Espírito, conquanto seja todos os salvos aí, nem todos são batizados. Então, pelo Espírito, todos, mas com o Espírito, que é depois que você já faz parte, não são todos. Então, a Escritura Sagrada aí, quando ela fala de Israel como povo escolhido de Deus, da antiga dispensação, ela declara: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, 2, salvo engano. Eles foram batizados em Moisés, ou seja, tem o sentido aqui para ser unidos a Moisés, para pertencerem a Moisés. E é isso que vai acontecer lá quando fala de batismo, capítulo 10. Ok? Que Deus abençoe sua vida, espero ter sido claro, né? Concluindo, batismo com o Espírito Santo e batismo pelo Espírito Santo não tem a ver, batismo com o Espírito Santo não tem a ver com salvação. Você já é salvo, agora é batizado com, é um revestimento de poder para um aperfeiçoamento na sua adoração e serviço ao Senhor.
Que Deus possa abençoá-los poderosamente, que Deus possa aí dar mais clareza. Se tiverem dúvidas, pode perguntar, pode mandar direct, a gente vai falando, vai explanando. É um ensino curto, rápido, que fica aí para vocês que amam a palavra de Deus, para vocês que amam estar aí absorvendo o conteúdo que gera vida e transformação. Que Deus abençoe vocês, façam um excepcional dia a todos vocês aí, sejam muitos bem-vindos a estar sempre conosco no nosso story, você que acompanha, você que está com a gente todos os dias, é bom ter vocês lá e vamos falando. Se vocês quiserem temas que a gente traga aqui, instrua aqui, fale aqui para vocês, nós vamos estar falando para vocês aqui e vai ser um prazer muito grande, ok, gente? Deus abençoe vocês poderosamente.